Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa aí o transtorno com o link. Eu espero que ainda o pessoal tá logando aí, mas vamos dar início aqui para não atrapalhar o tempo. É, Hoje a gente vai bater um papinho aqui para falar sobre um pouquinho de gestão de uso e consumo. Eu sou a Maria Sintra, PO do módulo contábil, e pus para vocês aqui alguns pontos que nós vamos tratar aqui no webinar, que é a importância da gestão do uso e consumo, as propostas que a gente discutiu internamente aqui e desenvolveu dentro do Intor para atender essa gestão, as parametrizações para uso dessa nova aplicação, os fluxos de solicitação, devolução de uso e consumo, os relatórios, manutenção de estoque de uso e consumo, e coloquei para vocês aqui um case de sucesso de um cliente que implantou esse processo e teve muitos ganhos com relação a essa gestão. Tá bom? Então vamos iniciar aqui. Por que a gestão de uso e consumo é tão importante? Né, a gente vem falando aí de um tempo para cá, né, sobre questão de retenção de gastos, e como que o nosso cliente ia ter visibilidade disso, mediante a parte de uso e consumo. Então, hoje, parte do estoque das empresas representa 25% do seu patrimônio. Desses 25%, 20% se refere à questão de estoque de mercadoria para revenda e 5% se refere a materiais de uso e consumo. Muitas empresas hoje não fazem gestão desse processo, então elas reconhecem no seu patrimônio esses itens de forma de despesa direta, ou seja, no momento da compra desses itens, ele já reconhece direto uma despesa. Então, muitas das vezes, eles não trazem isso para dentro do seu patrimônio e conseguem estimar o valor real da sua empresa, incorporando o valor desses itens de uso e consumo. Então, trazendo isso, aí a gente reconhecendo esses valores no nosso patrimônio, reconhecendo essas despesas no momento da efetivação, a gente traz um melhor planejamento para o futuro da empresa, melhor apuração das despesas também, onde a gente consegue trazer para a empresa o valor real de despesa gasta em determinado departamento e também com essa gestão, a gente promove também o aumento da lucratividade da empresa. Dentro dessa visão, a gente trouxe algumas propostas para desenvolver dentro do Intor, que foi o controle do estoque do produto de uso e consumo, que antes o Intor não se fazia, reconhecimento da despesa no fato ocorrido, antes o Intor reconhecia isso no momento da compra, fluxo de aprovação da solicitação de consumo, antes o pessoal não tinha uma forma de criar uma solicitação, depois que a mercadoria já está dentro da empresa, criar uma solicitação para poder o pessoal lá do almoxarifado fazer uma gestão ou um controle, saber de fato para onde está indo esse material de uso de consumo e a apropriação da despesa, inventário do estoque de uso e consumo, valor real do patrimônio agregando o produto de consumo e a escrituração contábil da compra e da baixa desses produtos de uso e consumo. Mediante isso, essa era a proposta inicial, quando a gente começou a desenvolver esse projeto. Então, agora eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente desenhou isso dentro do Intor. Primeiro, a gente colocou algumas parametrizações dentro da 132, onde é a principal iniciativa que você tem, onde você realmente vai definir se você vai utilizar esse processo de controle de estoque de uso e consumo, sim ou não. Então, a gente criou esse parâmetro que é o 4015 dentro da 132, utiliza controle de estoque para consumo interno. Então, definindo que você vai utilizar esse controle, ele vai habilitar para você também o parâmetro 2179, onde vai te obrigar a colocar uma conta gerencial aí do grupo 1, e esse parâmetro aqui ele faz diversas validações, ele não deixa você incluir uma conta que seja de frete, uma conta que seja de compra de mercadoria para revenda, para deixar o quê? A conta de consumo amarradinha a todos os processos e a todas as nossas caixas de entrada que vier é, a partir, a partir da marcação desse processo que você utiliza esse controle de uso e consumo. Depois que foi feita toda essa parametrização, que é essa parametrização inicial, a gente tem a rotina 3422, onde foi feita uma pequena alteração aqui. Não vou me aprofundar muito na questão de entrada de mercadoria de uso e consumo, porque esse não foi a parte que a gente mais desenvolveu aqui. Ela já era uma rotina que já existia, a gente fez essa alteração para que ela lesse esse parâmetro da 132 e toda a nota fiscal de entrada, ela deixasse já fixada a conta que foi informada no parâmetro 2179 e não deixasse fazer essa alteração para que seja algo amarrado, sempre direcionando para essa conta de estoque de uso e consumo.
A gente também fez uma alteração aqui na 3424, onde a gente criou várias permissões de acesso para a rotina na 530, onde o cliente ele pode definir e desenhar o fluxo de aprovação dessas solicitações. Então, aqui tem parâmetro que permite incluir solicitação, que permite fazer o processo de gerenciamento, que permite fazer o atendimento, o cancelamento, a devolução. Então, todos esses parâmetros foram criados aqui na 530. E também a gente fez uma alteração aqui no layout da 3424, definindo ela, colocando ela em formato wizard, onde o cliente tem uma percepção melhor de todo o processo de uma solicitação de material de uso e consumo. Aqui eu já coloquei nessa essa opção de nova solicitação, essa tela aqui, ela se desdobra para essa tela, onde o cliente vai incluir uma nova solicitação. Então, com base nas permissões da 530, há algumas opções que vão ficar habilitadas. O que a gente fez de novo aqui nessa parte de incluir nova solicitação? Quando o cliente marca aquele parâmetro da 132, que ele utiliza controle de estoque de uso e consumo, a partir do momento da entrada, ela vai movimentar a conta de estoque de uso e consumo. Então, quando você faz uma nova solicitação, você vai estar apropriando a despesa. Então, aqui neste momento, quando você vai incluir uma nova solicitação, você vai incluir o item, a quantidade que você deseja, e você vai informar neste momento uma conta gerencial que esse item vai movimentar a despesa. E se essa conta gerencial utilizar centro de custo, esse parâmetro é vinculado lá na 570, vai habilitar esse botão aqui embaixo de centro de custo para você fazer a vinculação do centro de custo à conta gerencial. Não é nesse momento que é gerada a despesa. Isso aqui fica gravado em tabelas dentro do sistema, mas já trazendo já a conta e o centro de custo, que quando for atendida a solicitação, ele vai gerar a despesa nessa conta gerencial. Aqui tem a outra opção também, que é a parte de gerenciar solicitações. Geralmente, eu gosto muito de esclarecer isso para os clientes, porque às vezes não pode ficar bem claro para eles como que é a parte desse fluxo, né? Então, geralmente, quem faz a solicitação é o indivíduo lá de um departamento X que necessita de um produto de uso e consumo. Exemplo, necessita de um caderno. Então, ele inclui a solicitação. Essa solicitação ela vem para essa aba de gerenciar solicitação, para que alguém ou o gerente desse departamento ele possa aprovar essa despesa. Porque no caso a gente já está falando se realmente essa despesa vai incorporar o departamento dessa pessoa ou não. Então aqui ele tem, dependendo dos parâmetros que ele marcar na 530, ele vai poder aprovar a solicitação, rejeitar a solicitação, cancelar a solicitação, editar a solicitação, se ele quiser diminuir a quantidade de um produto X, ou alterar a conta gerencial, ou alterar o centro de custo, e também ele consegue fazer a impressão dessa solicitação. Então, aqui ele vai trabalhar, vamos supor que ele aprovou essa solicitação, ou rejeitou e cancelou. Nesse momento, a solicitação vai ficar com status diferente de recancelada ou rejeitada, mas se ele aprovou, a pessoa que vai estar no almoxerifado, ele vai conseguir gerenciar essas solicitações que foram aprovadas mediante essa tela de atender solicitação. Então, aqui também ela vai validar os parâmetros da 530, e aqui nessa tela, a pessoa lá do almoxerifado, ele vai ter a opção de atender a solicitação, onde ele vai analisar a quantidade que ele tem daquele produto em estoque, vai informar o valor que ele vai atender, se não for 100%, ele vai informar o valor que ele vai atender, o valor que ele vai rejeitar, de todos os itens dessa solicitação, e a solicitação ela vai mudar de status também, vai ficar atendida, com status de atendida, e nessa mesma tela, a pessoa que aceita a solicitação, ou seja, quem fez a solicitação, ela vai ter a opção de vir aqui nessa tela e aceitar esses itens. Então, aí no caso, tem que ter um desdobramento bem bacana dos parâmetros da 530, porque nessa mesma tela, a pessoa responsável pelo almoxerifado, ela vai acessar e vai executar, né, as funcionalidades que ela deseja, e a pessoa que vai aceitar, ela tem que ter somente a permissão de aceitar a solicitação, de vir aqui e falar aceitei a solicitação, ou seja, retirei essa mercadoria do estoque. Ou também ela tem a opção de cancelar a solicitação, por algum motivo, ela não precisou mais desse produto, então ela cancela a solicitação. Nesse momento de aceitar a solicitação, que o sistema vai dar abaixo do estoque do produto de uso e consumo e vai gerar os lançamentos de despesa e centro de custo lá no gerencial. Então, aqui também, eu coloquei para vocês uma amostra aqui do lançamento do teste que eu fiz, onde mostra o lançamento na conta gerencial feito, lá na 750. Esse lançamento ele já é gerado quitado, com o tilt parceiro outros, na conta gerencial.
No campo histórico, ele traz o número da solicitação e o número do item que tinha na solicitação. Então, no histórico complementar aí. Então, vocês conseguem visualizar isso aqui. E a gente também consegue visualizar essa despesa na 124. Eu coloquei aqui porque eu fiz uma solicitação e fiz uma devolução, que vai ser o próximo item que eu vou citar agora. Então, ele demonstra isso também na 124. Fora isso também, quando você dá a entrada de uma mercadoria lá na 3422, você consegue visualizar esse estoque na 117, na abinha aí de estoque, do lado aí a gente colocou uma abinha separada de consumo interno. Então aí você consegue listar todos os produtos, a quantidade e o valor desse estoque. E esse valor, ele é somado ao valor total do estoque, ou seja, trazendo um real análise no caso do seu boletim financeiro aí. Aqui é a parte de devolução de solicitação, né? Isso aqui é uma opção nova, não tinha mesmo aqui na 3424. As opções acima já existiam, só que a gente reorganizou isso e criamos essa opção de devolução, que é uma necessidade que veio também de vários clientes, um exemplo, tem cliente que trabalha com a parte frigorífica, então eles precisam fornecer aqueles materiais de EPI para os funcionários. E muitas das vezes acontece do funcionário deixar a empresa e às vezes o produto do EPI está boas condições e precisa retornar para o estoque. Então, aí a gente criou essa opção aqui de devolução. Não só para esse cenário, mas também para outro tipo de cenário. Às vezes a pessoa pegou 10 cadernos e precisou só de 5, então ela devolve os outros 5. Então, ela consegue fazer esse processo aqui na opção de devolução. Então, ela vai trazer aqui essa tela, onde vai trazer todas as solicitações que estão com status de encerrada. Vai clicar em devolver, ele vai habilitar essa tela, onde vai trazer todos os itens, e a hora que você dá duplo clique aqui no item, você vai informar qual é a quantidade que você vai devolver, ele vai já listar o valor unitário dessa quantidade, buscando isso da solicitação que foi feita, a baixa, e o valor total. Se você estiver devolvendo mais de um item, ele vai calcular aí pela quantidade do valor unitário, né? E já vai gerar também, aqui no caso da devolução, ele vai gerar uma receita na PCLank, desse valor, dessa movimentação que você está fazendo, retornando o produto para o estoque, a quantidade para o estoque, e também gerando um lançamento de receita lá na PCLank. Aqui eu coloquei o lançamento na 750, para vocês visualizar. Vocês veem também que aqui, ó, ele gera um número de solicitação de devolução para controle. Então, ele grava no histórico complementar o nome da solicitação, o produto que foi devolvido, no dia de parceiro outros também. E a gente também ajustou aqui o fato gerador 3 para reconhecer essas despesas lá na contabilidade. Antes, essas despesas eram reconhecidas no momento da entrada da nota fiscal, da compra desse uso e consumo, né? Então, hoje, a partir do momento que você cria uma solicitação, faz o processo de atendimento ou de devolução, esses valores eles vêm para a contabilidade. Para quê? Na contabilidade, quando você dá a entrada na nota, você também pode escriturar, criar uma regra com o fato gerador 1, escriturando essas movimentações lá na conta de estoque de uso e consumo. E quando você fazer as solicitações, você consegue direcionar essa baixa desse estoque de consumo também para essas contas de despesa. E também o seu centro de custo. Coloquei aqui até demonstrando também que vai o valor do centro de custo também. E aí, um outro detalhe também bem importante, para criar essa regra, é necessário usar esse tipo de filtro aqui, ó, tipo de lançamento X, que ele quer dizer que são lançamentos que são feitos, lançamentos de pagamento ou receita, que não tem contrapartida com a PC MoveCR, ou seja, movimentação bancária. Então, você não vai ver, não tem no extrato bancário, ou seja, não houve nenhuma movimentação bancária, é um lançamento de despesa que já é gerado pelo sistema quitado. Então, aí tem que usar esse filtro aí para poder trazer essas movimentações. A parte de relatório, a gente também deu uma melhorada aqui. A gente precisa ainda criar outros tipos de relatório, só que assim, a gente precisa sentir, né, a usabilidade dos clientes, a aceitação em relação a esse processo para a gente começar a evoluir mais ainda aqui essa parte de material de uso e consumo. Então, a gente criou os relatórios aí de movimentação, de solicitação e de despesas, que é quando eu seleciono a conta gerencial para ele me retornar as solicitações que estão vinculadas a ela. Então, aqui no relatório de movimentações, o que a gente colocou aqui? A gente montou como se fosse um Cardex, trazendo a opção dele
filtrar a filial, o período que ele deseja e filtrar um produto. Caso ele não traga o produto, ele vai trazer uma linha sintética de todos os produtos que tem em estoque no período selecionado. E aqui é a forma de impressão desse relatório, onde a gente traz quantidade de entrada, valor unitário de entrada, valor total de entrada, saída a mesma coisa, quantidade, valor unitário, valor total da saída, e uma última coluna aí que é a questão dos saldos. Tem também, a gente também trouxe o relatório de solicitações, onde você consegue imprimir as solicitações, né, um relatório de solicitações. Tem alguns filtros de pesquisa aí de funcionário solicitante, funcionário beneficiário, status e período. E aí você consegue imprimir esse relatório para fazer uma análise aí às vezes, do departamento, o que foi solicitado por lá, acompanhamento da despesa por departamento ou dependendo da forma da divisão da sua empresa aí que vocês desejam. Tem a parte de relatório de despesas, onde você consegue imprimir por conta gerencial e centro de custo, analítico e sintético, por centro de custo versus conta gerencial, analítico e sintético, e gerencial, analítico e sintético. Então, esses formatos aqui dos relatórios a gente colocou de uma forma que acreditamos que vai atender os clientes, mas também acredito que esses relatórios aqui sejam customizáveis, tá bom? E também criamos um processo, que é uma rotina nova, que é a rotina 3427, que é a rotina de manutenção de estoque dos consumos. O que essa rotina traz? A gente identificou algumas necessidades em alguns clientes, tipo fazer um inventário do material de uso e consumo, dar baixa de produtos não controlados, quando o cliente vai implantar esse processo de uso e consumo, a implantação desse saldo inicial desses produtos. Então, a gente criou essa rotina para fazer todos esses processos. Vou falar um pouco aqui da implantação do saldo inicial dos produtos de uso e consumo. Então, as empresas aí, os clientes que querem implantar esse processo de controle e gestão de uso e consumo, eles podem acessar essa opção de saldo inicial de estoque de uso e consumo. Nessa opção aqui, ele vai pesquisar o produto. Esses produtos são os produtos que são cadastrados na 3401. Lembrando que quando a gente fala de modo 34, ele é um modo completamente fechado, ou seja, ele só vê o que foi cadastrado no modo 34. Então, a rotina de que cadastra produtos de uso e consumo é a rotina 3401. Então, ela vai retornar aqui os produtos que foram cadastrados lá. Você vai informar a quantidade que você tem em estoque, o valor do custo unitário. E nesse momento, ela vai, quando você clicar em confirmar, ela vai gerar um lançamento na conta lá do parâmetro 132, na conta de estoque de uso e consumo, no valor desses produtos que você incluiu como saldo inicial. Vai fazer a movimentação de estoque desses produtos também. Um outro detalhe também que eu passou aqui, eu esqueci de colocar para vocês, nós colocamos na rotina 504 uma opção lá. Tá me escutando? Desculpa, o microfone ficou mudo aqui. Vou voltar falando aqui do processo do saldo inicial. Então, essa opção aqui, ela vai trazer para vocês os produtos que foram cadastrados na 3401. E nessa opção aqui, para incluir o saldo inicial, você vai informar a quantidade, o valor do custo unitário. E quando clicar em confirmar, ele vai gerar um lançamento na conta gerencial de estoque que você informou lá no parâmetro da 132, que eu falei no início da apresentação. E vai gerar o cálculo do estoque lá. E também, uma observação que eu queria passar para vocês é que a gente criou também na 504 uma opção onde é gerado a tabela PCI-XEST, que é o histórico de estoque dos lançamentos de uso e consumo, dos produtos de uso e consumo. Então, essa opção também tem que ser processada todos os dias, como vocês fazem aí com a questão do estoque de mercadoria para revenda e outras opções que são aqui consolidadas lá pela 504. Agora, caso pode ocorrer de não processar 504, ou então esqueceu de marcar essa opção, a gente também criou uma opção na 507 de reprocessamento. Então, você tem que colocar lá qual é a data que você quer reprocessar para gravar PCI Chest, e aí reprocessa pela 507 também, tá bom? Aqui nessa opção de baixa de estoque de produtos de consumo não controlados, é uma necessidade que a gente identificou assim, ó. Tem clientes que eles querem trabalhar com produtos de uso e consumo, mas não são todos os produtos de uso e consumo que ele quer controlar estoque. Então, para a gente trabalhar com isso, com essa flexibilidade, o que a gente fez? A gente criou um parâmetro na 3401, é um parâmetro lá quando você cadastra o produto, que você define se você vai utilizar
controle de estoque para esse produto sim ou não. Se você marcar como não, ele vai habilitar um campo lá para você informar a conta gerencial desse produto. E aí, quando você der entrada pela 3422, gerar todos os processos lá de entrada, para você não precisar ir lá e ficar fazendo abaixo disso, montar uma solicitação de forma manual, a gente criou essa opção aqui na 3427, aonde você vai informar um período. Mediante esse período aqui, no caso é a competência, eles vão listar todos os produtos que deu entrada nessa competência, e aí você vai mandar baixar o estoque de uma vez. Ele vai dar baixa no estoque e já vai movimentar a conta gerencial que você informou na 3401. E aí ele vai fazer também o recálculo lá do saldo de estoque, vai ser apresentada essa movimentação na 124 também. E aqui na opção de inventário, a gente criou um microprocesso de inventário para a opção de consumo, porque a gente sabe que não é uma movimentação tão grande igual a de compra de mercadoria para revenda. Então, a gente criou aqui a opção de montar o inventário. Nessa opção, você vai digitar, né, o número do inventário, a data do inventário e quais são os produtos que você quer inventariar. Quando você monta aqui o seu inventário, aí depois você vai ter que vir nessa opção aqui de digitar o inventário. Ele vai trazer o inventário que você cadastrou na opção de cima, e aqui você vai informar no caso ele vai trazer para você qual é a quantidade gerencial, a quantidade que está no sistema. Aí você vai informar manualmente a quantidade que você contou no seu galpão aí, no seu estoque. Ele vai trazer a diferença numa outra coluna, e você vai clicar em confirmar. Quando você clicar em confirmar, após esse processo, você vai ter que vir em aplicar esse inventário. O que essa opção faz? Ele vai trazer todos os produtos lá, conforme a contagem, a diferença entre a gerencial e a contagem que você fez. Se tiver um valor a mais no seu estoque, ele vai gerar um lançamento na conta da 132. Se tiver um valor a menor, ele vai gerar o valor da despesa na conta gerencial, desse que você vai informar aqui na tela de lançamento de despesa, que habilita essa telinha aqui de baixo. Você vai informar a conta gerencial desse produto para que seja gerada uma despesa na PCLAN, aqui refletido isso na 124. Aqui, eu já finalizo o processo que a gente criou aqui no modo 34 e vou passar para vocês só a questão aqui do caso de sucesso que a gente teve de um cliente, para contar um pouquinho da história dele. Ele me autorizou trazer isso aqui para vocês e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? A gente tem um cliente que chama Motociclo. Foi até ele que mandou esse depoimento aqui para a gente. Muitos desses processos aqui foi criado com a ajuda deles lá, então quero até agradecer o pessoal da Motociclo, Fabiano, que abriu aqui para poder falar um pouquinho do que esse módulo agregou para eles. Então ele cita aí que o módulo de uso e consumo nos permitiu implementar o controle de estoque de bens e de consumo, impactando diretamente no volume de compras de forma mais assertiva, de acordo com a necessidade da nossa empresa. Além disso, a apropriação de despesas junto à contabilidade, antes realizada de forma integral para toda nota fiscal, ocorre atualmente no uso efetivo do produto, sendo que esse procedimento é administrado integralmente pelas rotinas de requisição, com o segmento por cento de custo. O pessoal da Motociclo, quando eles começaram a implantar esse processo, eles foram lá incluir os saldos de estoque que ele tinha. O que eles descobriram? Antes, eles não faziam uma gestão, né, de uso e consumo. Então, eles utilizam lá um plástico para poder embalar os pallets deles lá. E ele é uma empresa, né, não citei também, é uma empresa muito grande. Eles distribuem para o Brasil todo, um faturamento muito alto. E eles descobriram, com a implantação desse modo e a gestão dessas informações de uso e consumo, que eles tinham em estoque esse plástico que eles utilizam para embalar os pallets, que eu acredito que chama Dresch, acho que é esse mesmo o nome, perdoa se eu estiver falando errado. Ele tinha estoque desse produto aí para 3 anos. Esse valor que eles estavam investindo nesse, ou seja, que estava parado no estoque, poderia estar sendo revestido em outras coisas e esse produto poderia estar sendo compro gradativamente conforme o seu uso. Então, assim, acho que até desde quando eles implantaram, acho que até hoje eles não utilizaram todo o estoque desse produto. Fora esse, foi um dos produtos que eles viram lá que estava com estoque em excesso. A gente teve informação de outros produtos também. Então, assim, eu achei bem bacana, porque é difícil a gente criar algo aqui e depois a gente conseguir ter esses feedbacks aí de que realmente ajudou, que foi bacana. Então, até peço vocês aí também, se vocês for começar a usar esse processo, depois dar esse feedback para a gente. Até feedback também negativo, que a gente possa fazer para evoluir também aqui, é a intenção nossa,
Queria agradecer muito o pessoal da Motociclo que abriu aí pra gente o espaço e contou aí o depoimento deles. E agora, vamos abrir para as perguntas. Tem minha amiga aqui que está gerenciando, passando para mim aqui os dados. Perguntaram aqui se o módulo ele faz evolução parcial. Sim. Lá quando você seleciona a requisição, deixa eu voltar aqui, fica até melhor para me mostrar para vocês e explicar. Aqui na opção de devolução, quando você seleciona aqui o item, ele vai trazer aqui a quantidade solicitada. Essa quantidade que apresenta nessa tela, você pode colocar, vamos supor, no caso do meu exemplo aqui, eu solicitei 12. A solicitação original, ela foi feita com 12 unidades. Então, aqui eu fiz uma devolução de somente uma unidade. Então, esse aqui fica aberto a receita que é gerada mediante esse valor que é feita mediante a quantidade que você está devolvendo. Então, aqui é gravado no sistema lá o valor de despesa que foi feita unitariamente no momento da requisição. Então, quando você faz a devolução, ela vai estar amarrada à requisição que foi feita à saída. Então, ele consegue ver também o valor unitário para poder fazer a receita devolvendo isso para dentro do seu patrimônio. Perguntaram se o estoque é controlado pelo WMS, não. Mas é uma coisa que a gente pode pensar aí futuramente para a evolução do módulo, mas atualmente não é controlado pelo WMS, não. Perguntaram também aqui se as despesas geradas são geradas no financeiro. Sim, é gerado lançamentos lá que você consegue consultar isso na 750, isso é refletido na 124, mas não existe movimentação bancária, porque isso é só uma movimentação gerencial, né? Ou seja, uma despesa que é gerada pelo sistema sem movimentação bancária, mas sim é gerada essa movimentação gerencial. Me perguntaram aqui se os produtos que não são controlados, que é aquela opção lá da 3427, se eles são apresentados na 3424 para poder fazer a solicitação. Não. Quando você marca essa opção lá na 3427, na 3401, perdão, para dizer que esse produto não é controlado, ele não pode ser apresentado na 3424 para poder fazer a solicitação dele. Perguntou se todos os relatórios são customizados, direto pelo usuário. E aqui a gente tem um relatório padrão, mas a gente tem a opção do usuário customizar pelo Report Builder do formato que ele deseja. Então, como se fossem relatórios normais do restante do módulo. Então, fica a critério se você quer customizar, incluir alguma opção aqui no relatório, ele fica aberto para você fazer isso, como customizado, né? Perguntaram aqui sobre a 1301, com o tipo de entrada S, qual é a relação desse tipo de entrada com o modo 34. Lá na 1301 a gente tem a opção lá do tipo de entrada S para material de uso e consumo. Só que essa opção, quando você dá entrada para a 1301, o modo 34 ele não visualiza essas informações. Como eu falei lá atrás, o modo 34 ele só vê o que foi dado entrada pelo modo 34, ou seja, para a utilização desse processo de uso e consumo, desse controle, somente notas que foram entradas pela 3422. A gente tem uma outra rotina também, que é a 3402, mas essa rotina, ela também dá entrada de consumo, só porque ela não faz o processo de controle de estoque. Então, se você dá entrada na 3402 e espera controlar esse estoque pela 3424 ou pela 3427, isso não vai ocorrer, porque ela não gera as informações em determinadas tabelas que a 3422 gera. Então, esse processo de gestão de uso e consumo, somente notas que deram entradas pela 3422. O que veio da 1301 também, com esse tipo S, também não são controlados aqui pelo modo 34, tá ok? Perguntou aqui sobre a questão do estoque ser centralizado na matriz e qual é a prática para fazer essa transação entre filiais, essa transferência entre filiais. Aqui a gente não tem transferência de uso e consumo, só que nada te impede de incluir uma solicitação exemplo, uma pessoa da filial 2 incluiu a solicitação e você atender, dar baixa no estoque da filial 1 que tem esse produto.
Então, a gente consegue fazer essa transação, mas transferência entre filiais aqui desse processo de uso-consumo a gente não tem. Isso também é um dos itens que foram levantados para a gente para melhorias futuras aqui no módulo. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? O estoque aqui de pergunta acabou. Mas se vocês precisarem de ajuda sobre a questão da implantação desse módulo, vocês podem entrar em contato com o pessoal da franquia de vocês, ou então, se tiver dúvidas aí no momento de inicializar essa operação, o pessoal do suporte aqui já está apto para fazer esse atendimento. Temos um tutorial também no TDN, depois vocês procuram lá, processo de uso e consumo, tem um tutorial bem bacana que pode ajudar vocês também na implantação dessa funcionalidade aí. Espero que, que a gente tenha ajudado bastante vocês aí, apesar que a gente sabe que tudo pode ser melhorado. E eu quero depois até fazer também depois um índicezinho, ver se tem como, para a gente saber a quantidade de pessoas que está baixando essas rotinas para poder utilizar e ver se realmente essa funcionalidade está sendo aderente aí nos clientes. E também quem começar a utilizar depois dá um feedback para a gente aqui, ok? Perguntaram aqui sobre o processo do SPED fiscal também, se esse processo atende isso. Sobre material de uso e consumo no SPED fiscal, não, a gente não atende isso no SPED fiscal, até porque uso e consumo, eu não tenho certeza, mas acredito que não tem blocos que informem esses dados lá. Porque quando você compra, teoricamente, tipo assim, esse controle de estoque ele é mais gerencial mesmo. Quando você compra esses produtos de uso e consumo, você não tem direito a crédito. Tem algumas vírgulas aí, tem algumas situações que tem alguns estados que tem alguns direitos a crédito alguns impostos, mas não, o SPED fiscal não atende, a gente não comunica nada para o SPED fiscal desse processo de uso e consumo, não. Pessoal, obrigada. As perguntas aqui acabaram, a gente vai desligar, mas qualquer dúvida, pode abrir solicitação aí que o pessoal do suporte está aqui para atender vocês e também pode me procurar aí, tem muitos aí que tem meu canal, meu corporativo, meu Skype, meu e-mail, e estamos aqui para ajudar vocês, viu? Obrigada aí, pessoal, por ter acessado, por ter escutado a gente aqui, vamos implantar aí, viu? E eu quero os feedbacks de vocês depois. Obrigadão.